Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal, galera. E hoje eu vou falar a história do Slenderman, o morto-vivo. Mas antes do vídeo começar eu queria falar que isso é uma creepypasta, então não leve a sério nada que eu falar. Então é isso, bora pra história. Olá pessoas, hoje eu vim contar a história Slenderman, o morto-vivo. Então, hoje galera, eu vim contar a história de um cara que praticava coisas demoníacas, que ele já era velho e ele sempre falava que quando ele morresse, ele ia encarnar como um monstro. E que não havia jeito de encarnar como uma pessoa, então ele decidiu ser um monstro. Esse cara tinha 68 anos. Ele era velho, então após seu aniversário de 69 anos, ele morreu. E ele esperou até reencarnar. Mas você não acha que a gente tá indo rápido demais? Eu vou contar a história dele. Ele era um garotinho de 8 anos cujos pais maltratavam ele por ele não ter um nariz. E nenhuma criança deve ser maltratada por não ter um nariz. E esse garotinho não estudava porque os pais disseram que ele era um monstro, porque não tinha nariz e que essas coisas aí. E que ele devia ficar aprisionado em casa sem fazer nada, sendo maltratado e é isso, chorando o dia inteiro no quarto. O quarto do garoto não tinha nada. A única coisa que tinha no quarto do garoto era um urso. Um ursinho de pelúcia. E o garotinho, ele conversava com o urso falando: eu vou voltar, vou me vingar. Então o urso era o único travesseiro e a única cama do garoto. Ele dormia em cima do urso. E sempre que ele saía do quarto dele, os pais deles chegavam e meio que começassem a chutar ele. E por isso que o garoto só saía na calada da noite. E teve um dia que os pais desse garoto convidaram ele para sair. E o garoto, ele sabia que isso era uma armadilha para ele morrer. Então, antes disso, os pais deles foram se arrumar. E enquanto isso ele bolou um plano para ele poder escapar daquela casa. E depois disso eles entraram no carro e saíram para um lugar. E esse lugar não era nada normal. Tinha muitas coisas estranhas, tipo placas com palavras escritas: bem-vindo ao seu pesadelo. Então eles saíram do carro. Os pais abriram a porta de trás e puxaram o garoto e jogaram ele no chão. E após isso, o garoto, ele pensou na grande ideia de tentar escapar dali, fugir de uma vez por todas, acabar com o pesadelo dele. Então, ele saiu correndo para fora do portão, mas no meio do caminho, ele não conseguia mais correr, porque ele não era limitado. Então ele tentou aguentar e correr, mas o portão foi fechando vagarosamente, no caso devagar. Então quando ele chegou no portão, o portão fechou. E ele tentou abrir, mas não conseguia. E depois de 3 segundos, ele percebeu que ele caiu no chão e desmaiou. E após ele desmaiar, ele acordou numa sala que ele estava aprisionado em cordas. E ele fez de tudo para se soltar dali, mas uma voz na cabeça dele veio e falou: você não pode morrer agora. Você vai ser solto. Você vai acordar. Esse pode ser o seu pesadelo, mas se você não sabe, você está morto. Após o garoto ouvir isso, ele acordou e percebeu que ele estava praticamente uma prisão. E nessa prisão havia muitas pessoas com erro no corpo.
pessoas sem pernas, pessoas sem um braço, pessoas até sem boca. Você não pode mais sair daí. Você acha que você é o especial e que... só que não. Você não é o único dessa lista que foi sofrido. Você é adotado igual todos esses prisioneiros. Esses prisioneiros nojentos, feios. E quando o garoto ouviu isso, ele ficou muito abalado e... os pais dele saíram daquele lugar e após isso ele pensou: eu não posso ficar aqui, eu tenho que fugir daqui, eu tenho que conhecer o mundo. E rapidamente ele tentou fazer uma rota de fuga para todo mundo que estava lá e ele também. E daí ele foi idiota e começou a bater a cabeça na parede, achando que a parede ia quebrar. Mas ele não sabia que a parede era de concreto muito grosso. E a única coisa ruim que ele conseguiu fazer na parede era uma pequena rachadura, pequenininha. E ele foi ver a rachadura e ele percebeu que não adianta bater a cabeça. Então ele esperou muito tempo até que os pais do garoto chegaram e falaram: venha. Eles abriram a cela e puxaram ele. E enquanto ele estava sendo puxado pelas celas, um dos garotos que não tinha ouvidos falou: quando você estiver lá fora, tente fugir a todo custo. Você promete que você vai tentar fugir? O garoto tentou cumprir a promessa. E o garoto achava que eles iam lá fora, mas não. Eles estavam indo para um lugar muito fundo. Após chegar nesse lugar muito fundo, o garoto viu que estava escuro, cheio de velas e canetinha. Sim, tinha uma canetinha lá. E os pais pegaram essa canetinha e começaram a rabiscar a cara do garoto. E após rabiscar a cara do garoto, ele ficou parado, sem conseguir se mover. Ele não conseguia fazer nada, só conseguia ficar parado, piscando os olhos. E após não conseguir se mover, o garoto percebeu que ele estava sendo uma cobaia de um ritual muito satânico. E os pais fizeram um círculo em volta dele e começaram a gritar: nosso demônio, vem até aqui. Siga esse garoto e não deixe ele fugir. Logo os pais do garoto ficaram todos pálidos. Ficaram sem rosto, com o corpo todo preto. E quando o garoto viu isso, ele começou a soltar. Mas como ele não conseguia se mover, ele começou a suar. Tentando fugir daquela paralisia, o garoto percebeu que ele não conseguia. Quando o garoto achou que o ritual funcionou, logo após isso ele teleportou. Ele teleportou para uma casa de madeira, que essa casa era assombrada e ele decidiu que ele queria viver lá e ele conseguia se mover muito. Na rua antiga dele, ele viu que crianças falavam que essa casa de madeira era amaldiçoada e que todos que entrassem iam ter que ficar para sempre. Após isso, o garoto foi ver a casa. Ele foi ver um quarto e ele percebeu que na parede estava escrito: Run. Run as fast as you can take it. E após o garoto ler isso, ele viu que estava escrito uma coisa aterrorizante. Em português estava escrito: corra o mais rápido que puder. Quando o garoto leu isso, ele correu. Ele desceu as escadas e ele tentou abrir a porta, mas a porta não abria. Quando ele viu que a porta não abria, ele ficou aterrorizado com o que via. Ele viu o preto. Ele viu um preto saindo de lá da escada. O preto estava seguindo ele.
era uma pessoa muito alta e muito preta. Era tipo a escuridão completa e tinha muitos tentáculos atrás dela. Muitos tentáculos negros. E quanto mais perto o monstro chegava, muito mais grande ele ficava. E o monstro conseguiu tocar no garoto e ficou tudo preto na visão dele. E essa foi a parte 1, espero que vocês tenham gostado e falou!